Está começando o podcast Cavaleiros do Zodíaco! Bora, Zé, continuar aqui a nossa saga dos Cavaleiros de Ouro, Zé. Hoje a gente vai falar de Câncer. Estamos aqui no estúdio, vamos tentar gravar sempre, né, Zé? Pelo menos os Cavaleiros de Ouro, não sei se vai dar pra gente sempre gravar em estúdio, mas pelo menos os Cavaleiros de Ouro a gente vai tentar trazer aqui pra ficar um programa diferente, eu e o Zé aqui estando junto, conversando, trocando ideia e tal e tudo mais. É isso aí, né, Zé? Bora? É um momento histórico aqui, né, Jesus? Pra quem viu o nosso começo, a gente gravando em casa ali, né? Depois a gente já comprou o microfone, foi indo e tal, fomos adquirindo nosso público. Entrevistamos, né, o grande Miranda, né, Zé? O cara da Rede Manchete, lá o diretor que trouxe Cavaleiros pra nossa vida, digamos assim, desde 1994. E estamos aqui agora, Zé, no estúdio. Eu acho que para todo mundo que diz que é nosso fã, que gosta do nosso trabalho, deve estar muito feliz de ver a gente aqui nessa estrutura, aqui com tudo isso, ó, os bonequinhos na mesa, as coisas aqui, camisa, caneca, personalizada. Então, um momento histórico aqui desse primeiro episódio. E já vamos começar aqui falando sobre esse cara aqui, né? Esse cara polêmico, o tal do Máscara da Morte, de Câncer. Falar dele que a gente quer... Será que a gente vai conseguir descobrir o nome dele nesse podcast, Zé? Não sei. Vamos dar uma dica aqui. A gente fez uma pauta. A gente vai passar por muitas curiosidades, muitas coisas e tal. E, no final, a gente vai chegar na casa de Câncer, luta do Shiryu e tudo mais, aquela coisa nostálgica. Então a gente vai preencher bastante aqui com curiosidades e tudo mais. Aquele estilo de podcast que vocês gostam. E, no final, a gente vai ficar mais solto ainda, né, Zé? Falando, brincando e falando aquela parte nostálgica daquela grande luta. Mas você vai saber tudo aqui do Máscara da Morte em Cavaleiros do Zodíaco. Vai ser um podcast bem completo, né, Jesus? Vambora. E aproveitando aqui, já deixar no começo para todo mundo. No final a gente vai falar aqui um pouquinho das nossas camisetas, da nossa caneca e tal. Trocar uma ideia com vocês aí, para ver como que vai ser, se a gente segue com essa nossa ideia das camisetas e canecas, se a gente vai deixar de lado, se a gente vai fazer mais, vai fazer menos. Aí fica com vocês, o interesse de vocês, mas no final a gente fala. E aí, Zé, pra onde vai começar? Vamos lá, Jesus. Primeira coisa, que o Máscara da Morte é um personagem muito polêmico, né? Porque se você for ver, pô, os Guerreiros de Ouro de Atena são a elite ali que vai proteger Atena, proteger o mundo e tal. Então teria que ser os guerreiros mais nobres, né? E tudo mais. E quando chega na casa de Câncer, tem aquele choque, né? Porque você chega lá, meu, uma casa toda escura, um negócio meio de terror. E você vê esse personagem que... Ele não tem um nome próprio, né, Zé? O nome dele é só Máscara da Morte. Então um nome de guerra, assim, né, digamos. E você vê lá que... Pô, ele não parece um cara bom, um cara justo e tal. Uma das coisas que eu pesquisei que... Eles falam um arquétipo, né? Ele tem um arquétipo de vilão. É uma coisa bem curiosa, bem corajosa do Kurumada ele colocar, assim, digamos, um vilão dentro da elite dos cavaleiros que seriam os mais nobres, assim, de Atena, para proteger o mundo e tal. Então ele tem aquela coisa assim, para ele, os fins justificam os meios. Então, por exemplo, ele sabia, tem algumas partes do anime que demonstram que ele sabia que o grande mestre não era o Shion mais, que ele havia sido trocado e tudo mais e tal. Só que na visão dele, ele pensa assim, o bem tem que ser o mais forte. Se tem alguém lá, que é o, por exemplo, o grande mestre, e chegou alguém dentro do santuário, conseguiu derrotar ele e tomar o lugar dele, esse cara é mais forte, então o mundo está mais protegido tendo esse cara mais forte no local. Não importa se esse cara tirou o lugar do outro, se ele matou o outro e tal. E o que você, Jesus, pensa disso? Você acha que foi uma coisa corajosa do Kurumada? Você vê dessa forma, assim, que... Pô, é legal ter um guerreiro, assim, polêmico e um cara com arquétipo de vilão dentro lá das 12 casas. O que você achou disso? Não, eu, assim, acho que o Kurumada, ele tem uma gama, né, e uma variedade de cavaleiros que ele conseguiu colocar ali, que cada um tem a sua personalidade, cada um é de um jeito, tal, né? Eu não sei, a gente chegou a pesquisar e procurar por que ele colocou Máscara da Morte. O máximo que eu cheguei a encontrar nas pesquisas, assim, de Máscara da Morte, ele colocou esse nome porque, como todo mundo assistiu o anime, né? Na Casa de Câncer tem vários rostos dentro da Casa de Câncer e ele acabou sendo apelidado de Máscara da Morte, né?
Então, assim, eu não consegui achar mais nada em relação do que, por que, Máscara da Morte. Então, eu acho que o Kurumada simplesmente gostou do nome e acabou colocando lá Máscara da Morte. Ou Death Mask, né, na versão em inglês, que também é um nome que fica bem legal. E nisso daí acaba, sei lá, talvez você acaba trabalhando em cima do nome do personagem, que é um nome forte, vamos assim dizer. Máscara da Morte. A palavra morte, né, já puxa meio que um lado forte, assim, das coisas, né? Então, eu acho que daí ele foi trabalhando em cima disso daí e foi criando a personalidade e o jeito que o Máscara da Morte é. Agora, ele defender essa hipótese dele de tipo, quem é o mais forte tá sempre certo, ou quem é mais forte tem mais propriedade, tem mais. Consegue proteger mais pessoas, faz um pouco de sentido, né? Se você for colocar na história assim, realmente faz um pouco de sentido. Mas não concordo que os fins justificam os meios, porque você vai chegando ali, dependendo do jeito que acontecer, de como for, igual você vê no Cavaleiros. Podia lá o grande mestre, tá certo, ele era o mais forte e tal e tudo mais, só que ele tava fazendo merda, ele tava fazendo cagada. E tanto que alguns Cavaleiros de Ouro defendiam o que ele tava fazendo, outros não. Porque sempre tem os dois lados da moeda, né? Sempre tem os dois lados, os dois jeitos de pensar. Então, assim, eu acho que ele é um cavaleiro, eu não entendo por que, que ele tá lá como cavaleiro, porque ele é um cavaleiro, pra mim, de todos, assim, dos 12 cavaleiros, ele é o pior mesmo, é o mais mal, assim. Acho que na tier list eu cheguei a colocar ele como mais fraco, se não me engano. Mas ele é o cara mais psicopata, mais mal dos doze Cavaleiros de Ouro ali, né? Então, assim, eu não. Eu acho que eu não. Se eu fosse Atena, eu não colocaria ele como um Cavaleiro de Ouro, né? Mas uma coisa que eu gostaria, não sei se você gostaria também, é que eles fizessem uma história contando a história do Máscara da Morte, pra gente saber por que que ele é daquele jeito, né? Porque lá no Lost Canvas eles contam a história do. Ai, sumiu do nome do Cavaleiro de Câncer lá do Lost Canvas. Money Gold. Moneygold, isso. Lá eles contam uma breve história do Moneygold. Então você sabe por que o Moneygold é daquele jeito. Então agora ali no Máscara da Morte você não tem uma história antes pra você saber por que, que ele é daquele jeito. É interessante também, porque a gente fica criando teoria, caça aqui, procura ali e tudo mais. Mas a gente não consegue saber por que, que ele é daquele jeito. Mas pra mim que ele é um dos cavaleiros, é um ou mais fraco dos Cavaleiros de Ouro, pra mim é, Zé. Bom, eu já não concordo com o seguinte, eu falo assim, meu, se esse cara aí, ó, você vê, ele é todo errado, né? O cara, a casa dele lá é tudo zoada, tem um monte de rosto de pessoa que ele matou ali, tem até de crianças no meio lá. Então, sabe, meu, como que esse cara já não foi destituído da armadura de câncer, né? E outra coisa, pra um cara tão ruim assim, que tenha tanto defeito, conseguir ter armadura de câncer, ser um dos guerreiros de elite de Atena, eu acho que é porque não tinha como. O cara era tão forte que, meu, o cosmo dele é muito elevado, ele é muito poderoso e tal. Então não tem como. Não tem como ele não ser um cavaleiro de ouro. Aí o que acontece? Eu acho que o que aconteceu é que ele não era tão ruim. Eu acho que ele não era. Acho que, sei lá, deve ser tipo o Ikki, assim, ó. Um cara meio que na dele, meio que contra, meio que rebelde e tal, mas lutava pra caramba, a armadura de câncer foi herdada. Aí ele viu lá no santuário, pô, Atena nem aparece. Aí tinha um grande mestre lá que era bonzinho e tal. Aí depois ele viu que mudou o grande mestre, virou um cara que é ruim pra caramba. Eu acho que ele pensou assim, meu, esse grande mestre aí que é essa máscara vermelha, esses olhos, acho que bota até mais medo, eu tô gostando mais de sair do que daquele chão lá que era aquela máscara, sabe, dourada, aquele olhar mais puro que, por exemplo, quando você vê o Seiya recebendo a armadura de Pegasus, você vê, né, o grande mestre, a máscara acho que meio branca, assim, ele com aquela voz suave, doce e tal. Depois entrou o Saga, filho, aquela máscara escura, olho vermelho, aquela máscara vermelhona, assim, aquela voz imponente. Acho que ele pensou assim, agora esse cara aí, sei lá, acho que ele pensou assim, eu acho que esse cara não é aquele. Mas gostei mais desse. Eu até prefiro que seja esse cara aí e tal. E outro ponto também que eu acho interessante dele é porque é muito comum você ver assim, vai fazer um anime, alguma coisa e tal. Os guerreiros mais fortes, sim, tudo ser os caras, né, perfeitinho, bonzinho e tal. Eu acho da hora do Cavaleiros, porque assim, meu, cada Cavaleiro de Ouro tem a sua personalidade. Você vai ver o Mu, o cara é um anjo, bonzinho, aquela voz calma e tal. Depois o seguinte, o Aldebaran, o cara divertido, pá, não sei o que, né, efusivo.
Chega no Máscara da Morte, é um cara de terror, dark, meio que nervosão, assim, né? Então, você vê que o Kurumada ele tem muitas coisas de errar em roteiro, dar uns furos e tal, mas essa coisa de criar o personagem assim, meu, ele é muito bom, porque ele vê que cada pessoa ali, cada personagem que ele cria tem uma personalidade muito forte e destoa demais um do outro. E são meio que complementos. Vamos dar exemplo, um exército. Pô, o exército de Atena, os 12 de ouro. Pô, é bom, o Mu é um cara mais calmo, mais estrategista. Aí já tem também o Máscara da Morte, é um cara mais nervosão, mais sei o que tal. Tem o Aiolia também, mais nervosão. Depois vem o Camus. Camus já é um cara mais equilibrado e tal. Então acho que cada Cavaleiro de Ouro ali, ele tem uma coisa que completa. Pra não ficar aquela coisa no exército, tá todo mundo bonzinho, ou todo mundo nervosão. Eu acho que todo mundo se complementa. Uma coisa que eu acho estranho do Máscara da Morte é essa questão assim, que ele coloca os interesses pessoais dele, né, e as vontades pessoais dele acima de Atena até. Porque diz que uma das coisas básicas dos cavaleiros é assim, né, ele nunca pode lutar por coisas pessoais e tal. E você vê que o Máscara da Morte, em vários episódios do anime, você vê que ele tá mais preocupado com o que ele pensa, com o que ele acha, né, do que com Atena, do que com os outros guerreiros. Isso aí é um furo gigante no Cavaleiros, né? Que a gente fala de furo, mas esse é um furo realmente gigante no Cavaleiros, porque na Guerra Galáctica tá todo mundo lutando meio que por si ali, querendo mostrar tal. Tudo bem que tem lá. Mas ele é o começo, de bronze, sim, falando de ouro. O cara de mas é ouro isso tá que na eu tô elite, ele tem que falando. saber tudo, Mas né? é a mesma coisa, é o que eu tô falando, é um furo de roteiro no Cavaleiros, né? Porque se for, pra mim, se for julgar tudo que a gente tá falando aqui do Máscara da Morte, ele não era nem pra ser um Cavaleiro de Ouro. Mas concordo que, tipo, Atena foi, talvez Atena ali, eles escolhem o Cavaleiro não de acordo simplesmente só com a sua força ou com sua habilidade em combate, mas num geral. Personalidade, o que ele pode agregar ali, igual você tava falando, né? Tem os Cavaleiros que são mais calmos, mais sensatos, mas tem os mais explosivos, que, tipo, chega uma hora ali, ó, os mais calmos, sensatos, às vezes entram em pânico. O mais explosivo vai dar um tapa na cara do cara e vai falar, viu, vamos, filho, vamos, que tem que derrotar o inimigo lá, proteger a Atena. Pois é, você gosta de futebol, imagina um futebol. O time, é bom ter um Kaká ali, bonzinho, calmo, com a camisa 10, mas é bom ter um Felipe Melo ali, um Pitbull ali, dando aquela, pô, mano, não sei o que. Sim, é bom ter um cara aí que, tipo, vai saber lidar com outro tipo de situação, né? Então eu acho que isso daí foi. Não sei se o Kurumada, quando ele escolheu as personalidades e tal, mas se você for colocar dentro de um contexto, realmente eu acho que combina do jeito que foi colocado todos os cavaleiros ali, né? Cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeito. É a mesma coisa quando os cavaleiros de bronze, eles sobem para cavaleiros de ouro. Eles também têm as personalidades parecidas, né? Tipo, o Seiya mesmo, ele tem a personalidade um pouco parecida com o do... é o Aiolos, né? Aí ele tem a personalidade um pouco parecida. O Yoga, ele tem a personalidade um pouco parecida com a do Camus, né? Então quando você vai no Ômega ali, ele não destoa tanto, porque tá os cavaleiros que você conhece, mas eles têm as personalidades meio parecidas, né? Então ele sempre acho que seguiu meio nesse rumo. Então eu acho interessante essa escolha, assim, do jeito que foi colocado os cavaleiros. E pode ser também que assim, pô, no Santuário teve um monte de cavaleiro com a constelação de Câncer, né, com esse signo lutando, e o Máscara da Morte deve ser o cara que, sei lá, se destacou mais, é o mais forte, tudo mais e tal. E aquela coisa, mas ele não é tão bom, tão justo, tão correto. De repente os outros do signo dele eram tão fracos que falam, meu, tem que ser ele não é o melhor, assim, mas em relação ao poder, é alguém pra defender a casa de Câncer, então... Não tem tu, vai tu mesmo, sei lá. É aquela geração, e a geração veio lá e tá falando de futebol. Talvez a galera que acompanha ele não gosta tanto de futebol, mas é engraçado. A geração, tipo, porra, mano, não tô falando que o Neymar não joga, né? O Neymar joga pra caralho. Mas, mano, só tem ele hoje em dia, então é ele mesmo, é o cara. O Máscara da Morte pode ter nascido Verdade, uma geração assim. Máscara da Morte é o Neymar dos Cavaleiros. A personalidade dele não é tão boa, ele é um cara muito polêmico, ele faz, né, o Neymar trai mulher, faz muita coisa errada, mas botou pra jogar ali, ele é o melhor, não adianta. Então pode ser que com os de Câncer, pô, tem um cara ali que é bom ali e tal, legal, mas, meu, chega na hora de lutar lá no ringue, o Máscara da Morte de repente dava um pau em todo mundo e o cosmo dele chegou certo pro sentido, não, o de ouro é você. Ó, uma curiosidade que eu pesquisei aqui, ó, Seiki Shiki, né, que é aquele golpe lá que o Máscara da Morte usa o golpe Ondas do Inferno, ele manda lá Seiki Shiki lá, a pessoa e tal. Aí eu fui ver o que é Seiki Shiki, né, tem muita coisa nos cavaleiros que você vai querer, porque, Seiki Shiki é um nome bonito, mas o que é isso? Eu fui ver aqui, ó, é a denominação
da constelação de Câncer na China. Aí Seiki-Shiki significa buraco onde as almas da Terra sobem para o além. Aí com esse golpe ele leva o inimigo lá para guerrear no submundo, né? Para ter uma vantagem e jogá-lo no buraco lá do Yomotsu, que o Yomotsu é aquele, como se fosse um vulcão, né? Tem um buraco lá, jogou o inimigo lá, já era. O cara foi pro além. Mais. Morreu de vez lá. Então, é isso. O Yomotsu é aquele morro lá, tipo, onde você joga o inimigo. Seiki-Shiki, né? É o lugar que, quando ele usa ondas do inferno, manda o inimigo pra lá. E é interessante, né? Porque são coisas que o Kurumada estudou lá e tal, e ele começou a ter essa visão, né? Pô, o cara vai mandar o inimigo pra aquele lugar, né? Naquele lugar o inimigo foi um pouco mais fraco, ele continua forte. Jogou o inimigo no buraco, acabou, o cara não volta nunca mais. Então, é uma coisa legal, assim, que o Kurumada pega coisas que ele estuda de mitologia, a constelação de Câncer, ele foi ver, na constelação de Câncer em chinês é Seiki-Shiki, não sei o quê. Então é legal essas coisas, que o Kurumada, parece que ele lê várias histórias de várias culturas, mitologias, e vai pega um pouquinho de cada. Vai colocando, ele pega vou criar um personagem. Acho que ele pega um monte de coisa, de várias mitologias, várias teorias, várias coisas, junta tudo e encaixa naquele personagem, daí ele começa, vou criar um golpe, vou pegar o golpe dele. É muito interessante isso, porque é um dos grandes méritos do Kurumada, porque como a gente fala, em roteiro ele peca muito, mas o restante, assim, de montar o universo, personagem, o cara é fora de série, mano. Tem que falar. O que eu acho engraçado, Zé, falando dos Cavaleiros de Ouro, todos eles são muito jovens, cara. Tem uns que são os mais velhos, que a gente não chegou ainda, né? Que a gente vai passando ali. São os mais velhos e tal. Mas o Máscara da Morte, ele tem 23 anos, Zé. E não parece, você olha, tudo bem, se você olhar aqui na imagem agora e você olhar pra carinha dele... parece. Parece, mas se você for lembrar, assim, da voz dele, da dublagem, o jeito que ele fala, não parece um cara de 23 anos, às vezes, parece um cara um pouco mais velho, né? Sei lá, Zé, imagina o Silvio Santos com 23 anos. Ele já devia ter aquela voz mal, oi, né? Vai saber, e aí, ó, quebrei esse argumento agora. Nada a ver. E, Zé, quanto você tem de altura, Zé? 1,79, 1,80, mais ou menos. 1,80, a Máscara da Morte tem 1,84, Zé. É maior que você, Zé. Mas eu olhando no desenho, não imaginava que ele tinha 1,84. Pra mim, ele é mais baixo também. Não sei porquê, não sei se por causa da minha altura, que eu tenho 1,70 e tal. Mas também acho que ele é um cara assim que não aparenta ter uma estatura tão alta. E outra coisa aqui de curiosidade também, o local de treino. Ele nasceu na Itália e o local de treinamento dele foi na ilha de Sicília. Assim, mais umas curiosidades aí do Máscara da Morte. Outra coisa assim que eu falo, Zé. Vamos falar um pouquinho aqui, acho que, da armadura, Zé? Merece falar um pouquinho da armadura? Isso é muito Você acha da hora a armadura dele? Eu acho incrível, por quê? Cara, olha o capacete dele, ele pegou o formato de um caranguejo ali, né, e fez como se fosse uma máscara, essa máscara pontuda, imponente. E em todos os detalhes da armadura tem essas pontas, né, ó, no braço aqui e tal, nas ombreiras. E uma coisa pessoal, quando eu fui lá na Comic Con, que tinham as armaduras de ouro em tamanho real, a primeira armadura que eu quando eu olhei de longe destacou foi a de Câncer, porque ela tava meio que no meio assim, e esse capacete, cara, pontudo assim pra cima, cara, chama muita atenção. Então, eu acho uma armadura das mais bonitas, cara, principalmente a máscara. Sabe o que eu acho estranho? Não vou falar estranho, eu acho a armadura bonita também, acho ela da hora. Todas as armaduras dos 12 Cavaleiros de Ouro são muito legais, elas são muito bonitas. Mas o que eu acho, sabe, não sei se pelo Máscara da Morte ser um cara alto e mais esguio, a armadura dele, depois que eu assisti de Ômega, ela lembra muito, assim, ó, colã, tá vendo que a parte do peitoral é bem colada, assim, e tal. A dos outros cavaleiros parece mais, sabe, aquele bagulho mais robusto, mais encaixado, assim, e tal. Então a dele, assim, lembra bastante a da saga de Ômega, dos Cavaleiros de Ouro da saga de Ômega, cara. É, que é bem esbelto, aqui, né? Bem curvadinho, Sim, bem colado no abdômen. Assim. Mas, com certeza, acho uma armadura da hora. Eu acho que das máscaras, a dele eu acho que é uma das mais da horas, né? Não sei se, tipo, porque ela cobre assim, mostra bastante do rosto e tem essas, como se fossem as patas, né, do caranguejo pra cima. Então acho que ela é uma das máscaras mais da hora que eu tenho, assim, dos 12 Cavaleiros de Ouro, assim, acho bem bacana. Você tinha pesquisado, eu não sei se você está na ponta do gatilho aí, sobre câncer, né, em si, porque eu falei, Jesus, porque câncer é a doença, só que daí na mitologia aí tem no Zodíaco é um caranguejo, o que tem a ver?
Então, o câncer, ele é assim, né? Tipo, foi dada essa nomenclatura de câncer porque o médico Hipócrates, Ô, por, louco! vo- por volta dos anos 400 anos de Cristo ali, ele encontrou uma semelhança entre os tumores, quando ele estava ali vendo um microscópio, sei lá, alguma coisa assim, ele encontrou uma semelhança entre o tumor e os vasos sanguíneos com um caranguejo. Ele olhou assim e falou, nossa, isso aqui parece um caranguejo. E daí ele acabou colocando o nome de carquinos, que é a palavra grega para caranguejo, tá? Aí mais para frente, depois na história e tal, o pessoal mudou de carquinos para câncer, porque câncer é a palavra latina para caranguejo. Então acabou se tornando esse nome assim, né? Mas o carquino, falando em mitologia, o carquinos, ele é um caranguejo gigante que participou ali na. Acho que boa parte das pessoas talvez conheçam ali quando o Hércules fez os 12 trabalhos lá, que ele teve que derrotar o leão de Nemeia, a Hidra e tudo mais. Aí num desses 12 combates não é o Carquinos, que é o principal. Mas a Hera pegou e mandou ele, o Carquinos, para ajudar, se não me engano, quando o Hércules estava lutando com a Hidra. Ele mandou o Carquinos, né, o caranguejo, para ajudar a Hydra. Só que o Hércules ali no momento pisou fácil em cima desse Carquinos aí, derrotou ele facilmente. Então ele não tem uma grandiosa história e tal, mas pelo mérito de o Carquinos ter ido lá enfrentar o Hércules e tudo mais, a Hera acabou dando uma recompensa para ele, que é transformando ele numa constelação, que virou a constelação de Carquinos, constelação de Câncer, que é o que hoje em dia a gente vê aí na. Eu confundo, Zé, astrologia com astronomia. Tá. Tá, aí é o que a gente vê nas estrelas lá. Astronomia é aquela coisa, né, como a galera do podcast conhece o Gordão Foguetes lá do Flow Podcast, né? Astronomia, o cara, né, dos astros, aquela ciência e tal. E astrologia é essa coisa que dizem que é a pseudociência, né? Que é, o signo tal tem a ver, o Jesus é lá, sei lá, de Gêmeos. Aí o signo de Gêmeos é a pessoa mais falante, mais efusiva e tal. Aí tem aquela coisa que é uma pseudociência, muita coisa que a pessoa fala assim, algumas coisas têm a ver, outras não, mas não é provado nada cientificamente, né? Então é mais uma coisa de um. Como que fala, Zé? Uma superstição, uma coisa assim, né? Então, astrologia é coisa supersticiosa e tal. Astronomia, aí sim, né? É uma ciência que o pessoal estuda os astros, os planetas e tal. Aí, ó, podcast conhecimento aqui também, ó. Nós não falamos só de cavaleiro, né? Vamos lá, Jesus. Cara, uma coisa que é interessante, que a galera até brinca, assim, na época, né? Era muito comum você estar assistindo Cavaleiro do Zodíaco, Churato, essas coisas. Até Pokémon, assim, você tá assistindo, assim, quando você é criança, e tá passando só coisa de boa, coisa de ensinamento, né? De superação, de amizade. Aí na hora que sua mãe vai passar na sala, aí tem um personagem que manda ondas do inferno, que nem o Máscara da Morte, que era esse golpe, né? Aí sua mãe olha pra tela, assim, um monte de, sabe, pessoa morta na parede, assim, uns rostos, assim, tal. Ela fala, o que é isso, né? Mas o que eu acho interessante, cara, vamos ver por outra ótica. Toda vez que tem um personagem como esse, que é um cara assim, né, que fica, coisa do além, coisa do mal, eles estão sempre pontuando que aquilo ali não é legal. Eles não estão falando assim, ondas do inferno, o cara tá indo levando o outro lá pro submundo, uma coisa legal, não. Tá mostrando que ele tá sendo um vilão, ele não tá sendo um cara legal. E o que acontece? O nosso herói, no caso, quando luta contra ele, é o Shiryu, de dragão, você fica torcendo pro Shiryu, você não fica torcendo pro cara que tá lançando o golpe Ondas do Inferno. Então, é muito legal, porque no final das contas, se uma mãe passar e ver, o que tá mostrando ali, diabo, ondas do inferno. Então, mas tá mostrando que isso não é legal. E que vai ter um herói ali, que é pra quem a criança a gente tá torcendo, que vai derrotar esse mal. Então, isso que é interessante, né? Mas acontecia muito, né, cara? Você tava vendo ali, e só na hora que vinham os golpes, assim, com uns nomes meio estranhos, que tá passando a mãe, alguém assim, falando, nossa, o que você gosta de assistindo e tal. Virou até meme esse tipo de coisa, né? Mas isso é comum acontecer em casa, né? Sempre que você tá, com esses dias falando, aproveitando, né? Eu tava assistindo. Tava assistindo um cara fazendo gameplay de God of War lá, né? Também coisa, mitologia grega e tal, tudo mais. Daí no God of War tem uns pedaços, assim, que o Kratos lá dá uma sapecada nas mulheres, você tem que apertar o botão no momento certo e as mulheres ficam gemendo, assim, né? Aí ele jogando, né, e falando assim, ele fala, cara,
Eu tô falando em cima aqui porque, imagina, vocês estão assistindo isso aqui na sala, a mãe de vocês passando é a mulher vendo e tudo mais. Então é uma coisa que acontece, não vou falar com frequência, mas acontece bastante, né? Sempre na hora que não é pra tá passando alguém, acaba passando alguém. Não, isso pode acontecer com um filme também. Às vezes tá sendo um filme ali, sei lá, tá sendo Game of Thrones. Aí tá tendo batalha, tá tendo negociação, tá tendo não sei o que e tal. Às vezes quando começa uma cena, né, proibida para menores de 18 anos, é a hora que passa a sua mãe, algum parente, fala, nossa, aí parece que tá assistindo. O que você tá assistindo esse negócio aí? Mas na verdade, o episódio de 50 minutos, teve um minuto que teve uma cena, né, e naquela cena ali, se a pessoa pegar fora do contexto, vai falar, nossa, o que é isso aí que você tá assistindo e tal. Mas isso em toda obra de entretenimento vai ter, né? Tanto na música, no teatro, no cinema, anime. Uma coisa Zé, que eu acho interessante, assim, no começo do anime, quando a gente descobre, né, vai descobrindo que tem os cabelos de ouro, que são mais potentes e tal, uma coisa que eu achei bem impactante foi aquele momento que o Máscara da Morte, ele chega lá nos 5 picos e ele começa meio que debater lá, né, com o Doku de Libra, né, que é o mestre ancião e tal, o Shiryu aparece e começa meio que querer lutar com o Máscara da Morte. Aí o Shiryu faz um baita cosmo, assim, um golpe e tal, lá no dragão, na cachoeira. O Máscara da Morte só coloca o dedo, assim, com a ponta do dedo, ele para o golpe do Shiryu. Aí você fala, meu, imagine, esses caras de ouro é tão forte que ele para com a ponta do dedo o golpe. E nesse momento que eles começam a lutar, ele faz o Shiryu cair lá na cachoeira, o Doku começa meio que, vai querer lutar com ele, e aparece o Mu de Ares. Aí eles começam a debater ele e tal, não sei o que. Chega um momento em que o Máscara da Morte fala assim, eu não sou louco, ele fala assim, eu não sou louco de lutar contra 2 cabelos de ouro, então eu vou me retirar e tal, não sei o que. Eu acho muito interessante, assim, que é uma cena bonita, que você fica tenso, e ela, sem o cara ficar explicando muito, você já consegue ver ali a dinâmica de poder, você vê também essa coisa de os Cavaleiros de Ouro se juntar dois contra um, até esse cavaleiro, por mais que seja forte, ele sabe, meu, isso aqui é loucura, não vou nem encarar esses caras, vou embora e tal. Então você começa a aprender as coisas sobre a hierarquia deles, e tem aquela cena icônica que é contra o... Ele tá conversando com o Doku nesse dia na cachoeira, e daí ele começa a falar, né? Ele pega exemplos da história, porque quando tem guerra, né? Muitas vezes um lado tá errado, só que ele tem um exército mais forte. Então ele acaba vencendo a guerra e impondo depois na história como se ele fosse o correto, né? Aí ele começa a falar, não, sempre quem vence a guerra que dita a história. Então a justiça é moldada de acordo com quem é mais forte. Aí o Doku fala, não, seu tolo. Ele fala, realmente, muitas vezes quem está errado pode vencer uma guerra e tal, e pode depois dizer que estava certo. Só que ele fala, a justiça nunca deixa de ser a justiça. O errado nunca passa a ser o certo. Então ele meio que corrige ele assim, cara, não adianta. Pode ser que às vezes o mais forte se sobressai em relação ao mais fraco, mas a justiça nunca deixa de ser justiça, né? Então meio que dá uma corrigida, ele fica meio sem resposta, assim, né? E é um conceito que você fala, pô, você é criança vendo uma coisa dessa, às vezes a pessoa fala assim, vamos trazer para o mundo pessoal, Zé. Ah, tem um amiguinho seu ali que começa, sei lá, a vender droga e fica, tô aqui, tô com tênis da hora, tô com não sei o que, esse aí é bobão e tal, não sei o que, esse é bobão. Cara, você pode estar ali financeiramente, não ter um tênis tão legal contra daquele cara ali lá que tá vendendo droga, mas você não deixa de ser o certo, você não deixa de estar correto na sua atitude. Então, é aquela coisa também, não ser Maria vai com as outras, né? Eu desde criança tinha isso, cara, eu não sou Maria vai com as outras. Pode ser que a pessoa possa fazer um monte de coisa errada do meu lado, mas eu continuo sabendo o que é o certo pra mim e não me influencio. Então, é legal um anime assim que é pro público infantil, você conseguir já traçar esses conceitos, despertar essas ideias das crianças de, pô, ter senso crítico e não ficar achando que só porque alguém é mais forte ou aparenta ser melhor em algumas coisas que você é inferior a ele ou que ele tá certo e você não. Eu acho muito interessante esses conceitos assim que são apresentados através desse personagem, né, que é o Máscara da Morte. O Cavaleiro sempre trouxe bastante ensinamento, essas coisas que nem eu falo, né? Eu assisti quando era muito criança, então eu nem ligava com essa parte de ensinamento e tal, mas você via sentido ali no Cavaleiros essa parte de, o herói, o vilão. Então, tipo, eu não gostava do Máscara da Morte, tanto que na época, quando eu assisti, quando ele passou na casa do Máscara da Morte, eu tinha medo do Máscara da Morte. Porque ele é um cara, eu acho que das 12 casas, mesmo, ele é um cara que mais impõe medo. Não vou falar a respeito, mas ele impõe medo. Por causa dos rostos e tudo mais, né? Então, assim, eu não ligava tanto para os ensinamentos, né? Mas
a gente sentia essa conexão com Cavaleiros. Depois que eu reassisti, depois de mais velho, você vai pegando essas nuances, né? De falas icônicas, essa que o Zé falou aqui do Mestre Ancião, é muito bacana também e tal. Que o errado nunca passa a ser certo. O errado é errado. Não tem meio termo. Ah, não, mas dependendo da situação, o errado pode se transformar. Não tem dependendo. Errado é errado, certo é certo. Não tem essa, né? E a justiça também. A justiça é um negócio que é para ser, igual falam, né? A justiça é cega, né? Então, tipo, ela tem que julgar da maneira correta. A justiça é a justiça, independente do que aconteça, né? Então é bacana essa parte do Cavaleiros de passar esses ensinamentos. E o Zé assistiu quando ele era um pouco mais velho, né? Então ele acho que pegou um pouco mais dessas partes do Cavaleiros de ensinamento e tal, tanto que talvez tenha moldado um pouco o caráter dele. Caramba! Eu também. Não, com certeza. Algumas coisas, né? Alguma coisa, não adianta, velho. Agora, tudo que você assiste, que você acompanha, que você lê, aonde você vive, o seu ambiente, molda um pouco o seu caráter, entendeu? Só mesmo, nós dois é de alumínio. Nós dois somos muito parecidos em muitas coisas. E nós, em alumínio, a gente não conviveu junto. Mas a gente é da mesma cidade, do mesmo tipo, sabe? Então, muita coisa a gente é bem parecido. Outras coisas, claro que não, que quando for ficando mais velho, ele foi tendo uma vivência, eu fui tendo outra, né? Mas o Cavaleiros acho que ajudou bastante criança, assim, a ter um senso crítico de certas coisas, de pensar no certo e no errado e tal. Então é um negócio, por isso que a gente gosta tanto, assim, dessa obra. Por mais que a qualidade dela, para hoje em dia, não seja, assim, em questão de animação tal, não seja tão bacana, né? Mas a parte dos ensinamentos continua ali. Se você pegar uma criança hoje em dia e se você colocar um Cavaleiros para ela assistir, e uma criança aí de 9, 10 anos, talvez ela pegue essas partes boas do Cavaleiros dos ensinamentos. Porque o Cavaleiros você vê tem várias alegorias, várias metáforas, mas ele sempre é essa coisa assim, de você valorizar a amizade, as pessoas que você ama, e você vê coisas erradas, mas você não se corromper, você manter a sua essência do bem, e você ter um senso crítico, assim, você ter, né, aquela coisa do certo, da justiça e tal. Inclusive, esse exemplo que o Jesus deu, né? A gente tem muito isso. Às vezes a gente veio de uma cidade pequena, veio aqui pra Sorocaba, que é uma cidade grande e tal. E, vamos dar exemplo do dia a dia. A gente já viu o pessoal no trabalho, assim, sei lá, o cara trai a mulher e fica cantando vantagem. E, de repente, você tá numa situação de vida que você não tá feliz, mas você não cogita trair sua mulher. Aí você fala, pô, mas fulano ele tá traindo, tá se dando bem, tá não sei o que, tá dando uma variada. Só que você, no seu íntimo, fala, eu não sou assim, isso não é certo, e você nem cogita, você pode... Ou então, eu gosto muito de rock, eu já fui muito show de rock, e já teve amigo meu, assim, que o cara usava droga, assim, e eu, nunca nem cogitei, nunca quis, porque eu falo, se a pessoa ali tá querendo usar alguma coisa, lá, o problema é dela, eu sei que eu não vou usar, eu não sou influenciável, eu posso gostar de rock, do que for, tal, mas eu não sou influenciável, eu tenho muito... aquele senso crítico, aquela coisa do que é o certo e o que não é. E o que convém e o que não convém pra mim, né? E Jesus falou, não é só Cavaleiros que é uma coisa que moldou isso na minha vida, né? Lógico que tem educação que meu pai me deu, é o exemplo, né? Meu pai dava muita educação pelo exemplo. Meu pai ele nunca chegou bêbado em casa. E ele falava, chega, eu tomo uma cervejinha depois do trabalho e beleza. Você pode tomar cervejinha? Pode, não tem por que você ficar bêbado, né? Colocando sua vida em risco. E eu sou uma pessoa que eu tenho 38 anos, 39 praticamente, e nunca fiquei bêbado. Ah, porque eu quero mostrar pra alguém? Não, porque, sei lá, tive esse exemplo e eu sempre avalio os prós e contras e tudo, e eu falei, não tenho, pra que eu vou ficar bêbado? Colocar minha vida em risco de outras pessoas, às vezes, uma coisa fazer mal pra mim. Então, eu acho interessante, assim, que a obras de entretenimento, você pode filtrar e ter acesso a muitas obras, como o Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, que você vai extrair muita coisa boa ali que vai ajudar você até na sua vida real, né? Digamos assim, depois, ao longo do tempo. Um momento bonito do Cavaleiro aqui, né? Já tem uma curiosidade, momento de, de aprender coisa, agora é um momento mais, né, filosófico da vida. Zé, por isso que a gente é o maior podcast do Brasil, tem tantos fãs aí pelo mundo, gente ouvindo a gente em 25 países, ó. Não tem como, Zé, negócio diferente. Isso aí.
Então, vamos voltar à Máscara da Morte, né? Falamos, aí fala uma coisa, daqui a pouco puxa outra e vai embora. O Máscara da Morte, né? Momentos do Máscara da Morte. Ele tem poucos em toda a obra, né? Eu acho que os dois momentos mais marcantes dele realmente é lá nas 12 Casas e quando ele aparece lá no Muro das Lamentações, né? Que ele ajuda lá a quebrar o muro lá, né? Acho que é os dois momentos mais marcantes dele na obra. Outros, assim, que eu lembro, falando, tem um no filme que a gente assistiu, quem quiser assistir uns podcasts pra trás aí, pode assistir a gente reagindo ao filme lá, que é a luta, mesma luta, Shiryu e Máscara da Morte, que o Máscara da Morte, vim me vingar, não sei o quê, que eu achei bem tosca, que poderia colocar o Máscara da Morte contra outro cavaleiro, alguma coisa assim, eu acho que eu cheguei até a comentar lá. E um momento vergonhoso, antes de falar dos momentos grandiosos dele aí, o vergonhoso de todos, pra mim, é lá no filme lá da Lenda do Santuário lá, que ele dança lá, o musical da Disney lá, de tanguinha lá, que é muito tosco. Ali é um momento vergonhoso totalmente, que estragaram. Mas ali não é o anime, Zé. Ali não é outra Mas coisa. mesmo assim, Zé, eu tô contando tudo aqui, cara. É o momento que cagaram no Máscara da Morte. Foi o momento que chegou lá no filme, eu falei, não, mano, eu tinha medo desse cara, velho. Pelo amor de Deus, velho, cagaram nele, né? Mas dentro da obra ele não tem um momento vergonhoso, Zé. É só um momento trágico, por assim dizer. Tá, vamos lá. Eu vou levantar bolas agora pra você cortar. Vamos Você ver, que vai vamos brilhar. ver. Ai. Eu deixei anotado aqui, né? Eu sei de cabeça, mas deixei anotado pra não esquecer alguns tópicos, assim. Os momentos marcantes dele, e eu quero saber a sua visão disso. Tá. Por exemplo, como você falou, o momento épico que a gente vai até deixar pro final do cast é a luta Máscara da Morte Shiryu nas 12 casas, beleza. Tirando isso, depois das 12 casas, né, quando ele é morto pelo Shiryu e tal, ele vai reaparecer em Hades. E ele reaparece, cara, com a armadura de câncer toda preta. Nossa, eu achei que ficou até mais bonito a armadura de câncer toda preta, combinou ainda mais com ele. E ele parece como um dos Cavaleiros Renegados, né? Que eles estão lá com a armadura preta, né? Que eles meio que se venderam para Hades, né? Para reviver. E eles vêm contra Athena. Só que daí depois você descobre que ele não estava contra Athena. Ele, o Saga, o Camus, eles estavam fingindo que estavam do lado de Hades. Só que eles estavam a favor de Athena. Estavam só, né? Enganando Hades. Você lembra daquele momento que ele aparece lá para lutar contra o Mu? Aparece ele e o Shura, se não me engano, ou o Camus. E daí o Mu derrota eles. Eles acabam voltando pro submundo. E quem recebe eles lá é o Radamantes. Você lembra dessa cena ou não? Exatamente não. Que daí eu quero ver a sua visão disso. Porque muita gente fala, não, ali ele foi fraco, que não sei o que e tal. Mostrou que ele é uma porcaria de um cavaleiro. Cara, ele foi lá, reviveu, enganou Hades. Ele chegou lá contra o Mu derrotou ele, mas não é que o Mu derrotou. Ele chegou e, né, pode ser que ele deixou o Mu derrotar, não sei. Ele volta ao submundo. Aí chega lá, o Radamantes recebe ele e começa a falar: você não merece lutar por Hades, a gente não respeita guerreiro que falha na missão. E daí o Radamantes derrota ele de novo e ele meio morre de vez. Ele só vai reaparecer depois lá no Muro das Lamentações e tal. Você acha que se ele lutasse contra o Radamantes, assim, você acha que ele não ia dar um pega? Você acha que ele é fraco mesmo? Você acha que ele foi pra derrotar o Mu e daí falhou na missão? Eu acho que não. Eu acho que ele só, como ele tava enganando o Hades, ele não ia lutar contra o Mu. Você acha mesmo que ele perdeu pro Mu e perdeu pro Radamantes? Então, vamos lá. Vamos contar história, certo? Igual a gente acabou de... Vamos fazer uma ligação aqui. Igual a gente acabou de contar. Que seu meio, seu ambiente, sua vivência faz moldar seu caráter. Até o momento que o Shiryu derrotou o Máscara da Morte, eu acho que o Máscara da Morte nunca tinha sido derrotado. Eu acho. Não sei. E depois desse momento que ele foi derrotado, eu acho que ele mudou um pouco as convicções dele. De o mais forte sempre vai ditar o que tem que ser feito. Então, nesse ponto, eu acho que quando ele foi derrotado, ele conseguiu enxergar que o grande mestre estava errado, que era o Saga. E ele acabou sendo revivido. Quando ele voltou, ele reviveu. Ele realmente não lutou com todo o potencial dele, ele deixou de ser derrotado, mas pela história dele, escolheram ele para ser ressuscitado porque o Hades acho que via, Máscara da Morte, ele segue muito os conceitos dele, do mais forte e tal. Ele não ligava muito pra Athena. Então eu vou ressuscitar ele. É um dos que eu vejo motivo pra ressuscitar.
E ele é um Cavaleiro de Ouro, ele é forte, então ele vai conseguir lutar. Só que nem eu tô falando, como ele, eu acho que mudou quando ele perdeu pro Shiryu, quando ele chegou para lutar com o Mu, ele não deu o potencial dele máximo e realmente foi derrotado porque ele já estava meio que mais pro lado de Athena do que pensando nele em próprio. E, em relação ao Radamantes, eu acho que não teria, porque eu ainda mesmo assim, mesmo tendo toda essa ligação que eu tô falando, eu ainda acho que o Máscara da Morte é o Cavaleiro de Ouro mais fraco de todos. Eu ainda acho. Então, Será que ele não é o que não demonstrou o poder dele? Porque, mas, como você falou, todas as lutas dele ele tava meio que sem não bala, dele, cara. mas todos os Cavaleiros de Ouro, pra mim, eles não demonstram o potencial máximo. Sim. Então, mas como nenhum deles demonstrou o potencial máximo, pra mim continua sendo o Máscara da Morte mais fraco. Porque todos eles, pra mim, subestimaram os Cavaleiros de Bronze. Todos eles, sem exceção. Todos subestimaram. Fora o Aldebaran, que queria dar um ensinamento. O Camus, que queria dar um ensinamento pro Yoga. Então, tipo, todos meio que se achavam realmente os mais poderosos e nunca seriam derrotados pros Cavaleiros de Bronze. Então, eles nunca chegaram ao potencial máximo deles, independente do momento, se eles estavam sendo derrotados ou não, o orgulho deles era muito maior. Porra, vou perder para um Cavaleiro de Bronze e vou ter que mostrar todo o meu potencial? Não. E eu acho que se o Máscara da Morte lutasse contra o Radamantes, eu acho que não teria chance, realmente. Mas ali, se ele começasse e quisesse lutar, daria uma luta boa, mas ele perderia. Ah, tá. Eu acho que seria assim. Mas, que nem eu falei, como ele já foi pro lado de Atena, chegou naquele momento ali, ele nem quis meio que lutar ou tentar lutar. Ele falou, deixa, deixa. Agora outra bola que ele levanta pra você, né? Teve esse momento em Hades, aí depois ele reaparece, que daí eu acho que é a redenção dele como um Cavaleiro de Atena, que é ali que ele fala, não, ele merece ser um Cavaleiro de Atena. No Muro das Lamentações, os Cavaleiros de Ouro, os vivos e os que estão mortos através do cosmo deles tal, com a força também de Atena, todos eles aparecem ali com as suas armaduras e eles dão a vida deles, né, para abrir um buraco lá no muro e os Cavaleiros de Bronze poderem chegar nos Elísios, irem atrás de Hades e Atena que estava lá. E, para surpresa de todos, o Máscara da Morte também. Ele aparece ali vestindo a armadura e dando a vida dele por Atena. Então, se tinha alguma dúvida de que ele estava lá de Hades ou não sei o que e tal, não. Quando foi para reviver, ele reviveu. Ele foi lá e deu a vida dele. Por exemplo, assim, ele já tinha morrido, certo? Mesmo assim, através do Cosmo, ele foi lá e se prontificou a também dar, né, o poder, o Cosmo dele, que for, né, se você chamar de vida dele, por Atena também. Então, pra mim foi uma redenção dele, porque ele é um personagem ali que ele meio que se corrompeu, aí depois ele meio que se arrependeu, foi pro lado de Hades, mas ficando, enganando Hades pra favorecer Atena, e depois chegou na hora do vamos ver dele, ele falou, não, eu também quero ajudar a abrir o muro aqui e tal. E depois disso, ele tem outra redenção, que daí pra mim é que eu passei a gostar do personagem, que é na Soul of Gold, que é a saga Alma de Ouro, né? Que é aquela saga em Asgard, que o protagonista é o Aeolia. E essa saga foca muito no Máscara da Morte e no Cavaleiro Afrodite. Então deixa eles aparecerem mais, eles mostrarem mais o poder deles. E você gosta dessa saga Alma de Ouro? Quando ele tá sem a armadura dele, daí ele... Chega um momento que ele tá tão correto assim e a armadura aceita ele de volta, ele veste a armadura novamente. Você acha legal essa saga? Uma coisa que marcou? Na saga do Soul of Gold, eu assisti na época que lançou. O Cavaleiros tinha parado uma época de lançar e tal, e depois voltou com a saga Soul of Gold. Igual eu falei já em outros casts, na época que eu só assisti uma vez, eu não assisti outra vez, tá? Então na época que eu assisti, ser sincero assim, eu não gostei. Mas muita gente do cast, o Zé mesmo fala, uns fãs nossos aí do cast, falam, não, reassiste, que você vai gostar e tal. Igual quem insistir não puder assistir o Lost Canvas, ele mudou de opinião. Até agora, né? Que a gente assistiu só a primeira temporada. Então, assim, talvez se eu assistir de novo, eu acho que eu mude de opinião e tal. Mas na época que eu assisti, eu não gostei. Mas eu lembro dessa cena dele, da redenção dele. Ele conseguindo colocar a armadura de novo e tal. Foi meio que emocionante, sabe? Ele meio que, tipo... Cara, eu mereço, agora realmente eu mereço. A armadura voltou pra mim, eu mereço, tal. Então foi uma cena bem
bem bacana, assim, bem legal, mas eu pretendo, ó, a gente pretende trazer aqui no cast os episódios comentados do Soft Gold de alguma hora, daí lá eu posso comentar bem, falar bem, pra eu poder estar com a memória fresca. E pra mim foi uma saga muito importante, sim, porque, meu, mostra o Máscara da Morte num bar, junto com o Afrodite, assim, eles conversando, ele brincando, ele fazendo graça e tal. E ele tá meio que deprê, porque ele tá sem a armadura dele, né? Tipo, ele tá meio arrependido e tal, não sei o quê. Aí tem uma moça lá, que eu não sei se é ela e a irmã, ou ela é a filha, que tá tendo um problema assim, ele vai e ele acaba sendo um herói. Ele salva elas, ele meio que se envolve emocionalmente também com elas. E chega um momento assim que a armadura, né? A armadura é um ser vivo, né, em Cavaleiro Zodíaco. Ela não é só uma armadura, ela tem, né, coisa de reviver, ela tem que aceitar também o guerreiro e tal. E chega um momento assim que ele já tá tão correto, assim, tão lutando pela justiça, tão o emocional dele também não tá mais aquela coisa assim corrompida, que a armadura vem até ele, aceita ele de volta, ele veste ela novamente e luta. E pra mim é incrível, porque você fala, meu, que da hora, era um personagem que teve uma evolução, assim, ó, ele era de um jeito, ele teve a queda dele, depois teve a redenção e teve essa parte final que a armadura aceita ele de volta e você vê que não, agora o cara realmente é um cavaleiro digno de Atena. Agora, Jesus, chegando um pouquinho na segunda parte do nosso podcast, assim, eu acho que era bom agora a gente fazer assim, sei lá, mostrar, né, a caneca, a camisa e tal, falar aqui do estúdio, e daí a gente entrar no ápice, que é a luta Shiryu contra a Máscara da Morte. O que você acha? Ah, pode ser, pode ser. Então, galera, aqui a gente queria falar, né, fazer a famosa propaganda no meio aqui. Eu invento a propaganda na hora, tá, galera? Vamos embora. Merchan, Jabá. Primeiramente, eu vou levantar aqui, acho que dá pra ver, ó. Chega ali perto da câmera, Aqui, ó. Acho que dá pra ver, ó. A gente fez algumas camisetas, tá? Do Cavaleiros. A minha do Yoga com o Camus. No podcast, a gente pediu para um artista fazer arte pra gente. E a gente fez essas camisetas. O Zé fez a do Shiryu com o God Perseu. Olha lá. Aê, a câmera tá ali, ó. Olha lá. Aê, boa. Então a gente fez essas duas camisetas meio que de protótipo, tá? Daí a gente tá pensando em, talvez... tem as canecas também, ó. A caneca pode mostrar bem ali pertinho, ó. Dá? Aqui. Caneca. Tem o logotipo do podcast. O nosso logo do podcast também, tá? A gente fez para ficar mais bonitinho e tudo mais também, pra gente trazer uma coisa diferente no podcast, já que a gente ia gravar em estúdio. A gente tá gravando aqui no Estúdio Mestre, Sorocaba. O pessoal, não vou falar que cedeu, mas fizeram uma parceria bacana com a gente aqui pra gente poder gravar alguns episódios, tá? Então a gente resolveu fazer a caneca, a camiseta, no intuito do quê? Pra gente sentir bem, claro, e também mostrar pra vocês bonitinho, mas a gente tem a intenção, se vocês gostarem, se vocês quiserem, a gente vender a camiseta pra vocês também, e também fazer a artes dos outros 3 cavaleiros, do Shun, do Ikki e do Seiya. Pra quem é fã desse, a gente fez a nossa aqui, que é o Zé, fã do Shiryu, e eu sou fã do Yoga, então a gente fez a nossa, né? E daí, se for do interesse dos nossos fãs, o pessoal que acompanha o podcast, quiser ajudar também o podcast, vocês vão ter um item nosso, feito por nós, personalizado pela gente, né? E vocês também vão ajudar o podcast a continuar a se manter, continuar estando aqui dentro do estúdio também, com uma qualidade melhor, qualidade visual melhor. A gente pretende melhorar mais algumas coisas aqui também depois, mais pra frente, ter mais bonequinho, ter mais alguma coisa aqui de fundo e tal, para ficar mais personalizado, mais temático com o Cavaleiro Zodíaco. E a caneca e a camiseta é uma coisa que a gente pretende comercializar, por assim dizer, para tentar arrecadar mais fundos pro podcast, certo? Não vou falar de preços, galera, que eu ainda não vi preços. Quem quiser saber preços, entre em contato com a gente no direct do Cavaleiro Zodíaco, lá no Instagram, podcast Cavaleiro Zodíaco, ou no e-mail, @podcastcdz, né, .com.br. É isso? Não. Ou falei errado? podcastcdz@gmail.com.br. Então, pessoal, é o seguinte, a gente não fez aquela coisa de pegar uma imagem de um cavaleiro e colocar na camisa. Não, a gente pagou um artista
para personalizar e é como se fosse uma linha de camisa que a gente chama de momentos icônicos. Então a minha camisa aqui tem aquele momento icônico que é o Shiryu lutando contra o Algol do Perseu, quando ele fica cego e tudo mais. Então nessa camisa, depois a gente vai colocar aqui na descrição um link, alguma coisa assim para você ver bem certinho a camisa e tal, que talvez aqui na câmera não dê pra ver tão bem. Mas tem o Shiryu, aí a gente pediu pro artista colocar o Algol atrás, assim, com o escudo da Medusa, jogando uns raios assim e tal. Uma coisa bem personalizada, é uma camisa que você não vai achar essa imagem na internet, a gente paga um artista para fazer. E a do Jesus é a mesma coisa, o personagem preferido dele é o Yoga, então tem o Yoga e o Camus, aí ele falou pro artista, ó, eu quero o Yoga assim, eu quero o Camus aparecendo atrás dele com o Cosmo, não sei o que e tal. E o logotipo embaixo também, Podcast do Zodíaco. E a caneca é o logotipo, né, do podcast que tem no Spotify. E é personalizada. Então, é essa a intenção. A gente lançando essa linha, né, momentos icônicos. E você vai estar fortalecendo o podcast e também adquirindo esse item que você não vai ter como achar em outro lugar. Se não vai ser uma imagem que a gente pegou aleatória e imprimiu na camisa. Então, muita gente já comentou, né, de caneca, de camisa, da gente fazer algo assim, vender. Inclusive, acho que já deve ter uns 4, tem uns 4 ou 5 ouvintes que eu tenho certeza que vai querer a camisa. Principalmente do Shiryu, acho que já tem uns 3. Se lançar uma do Chaka, tem um ouvinte nosso aí que eu tenho certeza que ele compra. E por isso que a gente fala, é um negócio inicial, a gente fez as nossas, elas já estão à venda. A gente vai colocar aqui na descrição, assim, né? Por exemplo, a camisa para você ver melhor. E como Jesus falou, no direct, você manda, pô, eu tô interessado na camisa, na caneca, como que é? Porque daí a gente vê o lugar do Brasil que a pessoa a gente calcula a frete, a gente vê também a camisa, se vai ser esses desenhos que a gente já fez, ou se a pessoa vai querer um outro. Então, tudo isso a gente vai conversando e de acordo com o feedback, com os pedidos, a gente vai adequando. Quem sabe futuramente faz uma loja online, colocando lá para a pessoa escolher direto na loja. Mas a gente aproveita esse momento aqui dessa primeira gravação do estúdio para também já fazer esse lançamento, digamos assim, né? Creio que muita gente vai gostar, já vai estar querendo, né, saber como que funciona, interessado, principalmente na caneca. Na caneca é uma coisa muito... Né, a caneca é mais simples, você usa dia a dia, tá, e tudo mais, com o logo do podcast. A caneca eu não vou falar que vai ter outra arte por enquanto, é o logo do podcast. Se quiser vai ser o logo do podcast. Mas pense, galera, ó, 24 mil ouvintes mensais. Imagina se 12 mil compra a caneca. Dá pra gente gravar aqui no estúdio toda semana e tal. E aqui o estúdio, a gente queria fazer propaganda aqui do estúdio Podmestre, né? Que é o Podmestre é o podcast que é gravado no estúdio aqui, né? Mestre. O Estúdio Mestre. Estúdio Mestre aqui em Sorocaba, a gente vai deixar na descrição aqui. É o endereço, o telefone, para quem aqui de Sorocaba ou região quiser gravar no estúdio. Você tá vendo aqui, né? Uma baita estrutura, um negócio bonito, áudio muito bom aqui. A equipe também aqui, o Trevisan e o Evandro, que dão todo o suporte aqui e tal para a gravação acontecer. Então, o estúdio que a gente recomenda são pessoas, né, muito competentes, muito gente boas. E você vê, pô, olha que estúdio bonito, que estrutura bonita. Imagina o seu podcast, você gravando aqui, você entrevistando uma pessoa aqui. É uma coisa que dá outra cara pro seu projeto, né? Então, galera, quem quiser gravar também aqui, ó, não precisa ser de cavaleiro, de anime, essas coisas, pode gravar de educação, coisa científica e tal. Você pode gravar de tudo aqui, né? Então tem toda uma estrutura, você pode trazer um convidado, você pode gravar estilo papo de bar, igual eu e o Zé tá gravando aqui, só nós dois. O pessoal aqui do podcast do estúdio, eles são bem solícitos, eles estão aqui, eles conseguem ajustar para você da maneira que você achar melhor, tá? Então você vai estar tudo na descrição para vocês poderem ver o estúdio, para vocês poderem ligar, entrar em contato e tudo mais, vai estar tudo aí bonitinho. Beleza, galera? Estúdio Mestre. Estúdio Mestre. Ligam eles no Instagram também, você consegue ver lá toda a estrutura. E parceiros nossos aí que a gente indica. E você que é ouvinte nosso, tá vendo, né? A qualidade excelente aqui do áudio, visual e tudo mais. E Sorocaba e região, quem quiser, tem aqui embaixo na descrição o contato do Estúdio Mestre, nosso parceiro aí. Bom, Jesus, vamos entrar agora na parte final então, né? Momento mais icônico do Máscara da Morte em Cavaleiro do Zodíaco, a luta na Casa de Câncer, Shiryu contra o Máscara da Morte. Já começa que o Shiryu entra cego nessa casa e você fala assim, pô, ele tá cego e ele vai lutar contra o Cavaleiro de Ouro. O Seiya tá ali com ele, meio que querendo ajudar, o Shiryu fala, não, eu vou lutar com ele, pode ir, e vou usar meu Cosmo aqui para tentar visualizar ele e vamos para cima, vamos adiante para salvar a Athena. Já é um negócio incrível, porque eu falo assim, o Shiryu já era meu personagem preferido. Ali eu falo, cara, é muito corajoso, o cara tá cego
E mesmo que ele vai morrer, ele vai tentar ali o que conseguir fazer. Eu achei bonito. E você entra, como a gente já falou antes, né? A música, né? Aquela música soturna, pesada, meio dark, assim. Negócio meio sombrio. Eu, como era criança, tinha uns 9 anos também, ficava meio com medo, assim. Falando, nossa, esse cara aí é muito do mal e tal. E eles começam a lutar e tal. Uma coisa interessante é que essa luta deles não iniciou ali, né? Porque antes das 12 casas, o Shiryu já tinha conhecido o Máscara da Morte lá nos 5 Picos, na luta que a gente já acabou de falar atrás aí, né? Que aparece o Mu, o Doku tá lá no meio e tal. E é engraçado isso, porque você vê, pô, o cara até ele começa a humilhar o Shiryu, né? Ele fala, pô, meu, você aquele dia eu já parei você com um dedo, né? O seu golpe. Aí agora você aparece aqui cego na minha casa. Tipo, o que você tá fazendo aqui, né? Aí ele começa meio que humilhar o Shiryu. E como ele é um cara muito maldoso, ele começa a fazer o quê? Ele percebe que a Shunrei tá lá nos 5 Picos, né? A, digamos, namorada do Shiryu, rezando tal, por ele e tal. E chega um momento da luta que essa coisa da Shunrei estar orando pelo Shiryu incomoda o Máscara da Morte, porque como eles têm pós, coisas de sétimo sentido, ele começa a perceber que tá vindo uma vibração, uma oração a favor de Shiryu. E o que ele faz? Ele dá um golpe, entre aspas assim, à distância, que faz a Shunrei cair lá na cachoeira, né, dos 5 Picos. E nessa hora que dá um bust assim no Shiryu, né? Como se tivesse ligado um nitro nele. Porque imagine, o cara já tava ali lutando por Atena, indignado, tipo, sendo humilhado. E de repente a pessoa que ele ama ali, que é a namorada dele, tá orando por ele. Ele vê que o inimigo jogou ela na cachoeira lá pra ela morrer afogada. Daí que começa a luta a virar, né? Daí você fala, meu, agora o Shiryu, o cosmo dele vai num nível que ele fala assim, meu, agora segura. Você, Jesus, quais são as suas lembranças assim, dessa época? Assim, você lembra bem dessa parte do começo? Assim? Você lembra o que você sentiu na época assim, dessa luta? Então, eu fiquei tenso, né? Na luta, porque o Shiryu tava cego ali, ia realmente lutar sozinho contra o Cavaleiro de Ouro. Eu lembro do momento, assim, que chega na casa lá, né? Porque é uma casa realmente que dava medo, velho. Aqueles rostos, assim, na parede e tal. A música sombria. Trilha sonora do Cavaleiros não tem nem o que falar, né? A gente já falou bastante aqui também, mas, puta, a trilha sonora do Cavaleiros era demais, né? Pra cada momento tinha a trilha certa ali que trazia mais, aflorava mais essa emoção na gente, né? Mas o que eu lembro bastante, assim, é que quando o Shiryu vai pro Seikishiki lá, ele vê a Shunrei lá, ele vê, se não me engano, posso estar inventando, mas Zé confirma aqui pra mim. Ele vê o Yoga e a Atena lá, ele não vê, né? É, porque o Yoga tava meio, né, tipo, O Yoga, eu não... quase morrendo, digamos assim, É, a alma dele tava morrendo, andando ali. ele tava congelado lá, aí a alma dele tava caminhando. Por quê? Que nem o Zé explicou no começo do cast. Seikishiki era meio que uma transição para você morrer de vez. Então você ia pra uma fila lá de gente, você ia andando para você cair num buraco lá que era o Yomotsu, né? Daí o Yomotsu você morria de vez, você não voltava nunca mais mesmo. Então essa transição meio que você ainda tava ali no hino, você tava fazendo a passagem, né? É aquele famoso ditado, não olhe pra luz, não olhe pra luz. Eles estavam indo pra luz. Chega na luz, você morreu. Então ali o Shiryu, além da Shunrei e tal e tudo mais, que ele vai tendo um boost que ele vê o Yoga lá, vê a Atena. Então ele começa a ficar meio mais forte, liberar mais poder dele ali e tal. E o que eu acho muito da hora nessa luta, que eu acho que é o diferencial de todas elas, que você se espanta, que quando o Máscara da Morte ele vai pro inferno lá de novo atrás do Shiryu, e eles começam a lutar, tal, o Máscara da Morte começa, se não me engano, ele cata algumas almas e joga no Yomotsu, ele começa a falar, fazer umas maldades muito doidas lá, e daí ele sente a armadura começa a vibrar e sai do corpo dele. Aí é uma coisa que você fala, caralho, mano. Daí tem uma explicação lá, o Shiryu explica, a armadura te abandonou, não sei o que, tal. Aí o Shiryu sendo muito honrado, que o Shiryu poderia derrotar o Máscara da Morte fácil com a armadura daí, né? Independente do cosmo dele ou não. O Shiryu também tira a armadura e luta com ele ali. Então esse é um momento que eu acho muito foda, porque eu acho que em nenhum momento do Cavaleiros aconteceu de armadura abandonar alguém, assim, nesse sentido, né? No meio da luta, no meio do combate e tal.
Então também é um diferencial muito da hora do Kurumada, que ele pensou tudo até chegar esse momento de ali que você vê mesmo que a armadura só escolhe. A armadura é viva, a armadura, você tem todo um conceito, né, das armaduras morrerem e tal, tudo mais, mas você nunca viu ela realmente escolher. Você vê ali, às vezes, a armadura de Sagitário protegeu o Seiya. Ela tem uma coisa ali com o Seiya, tal, mas ela abandonar o cavaleiro você não viu. Então ali é uma cena, é muito da hora essa parte da luta deles, e ali também é muito legal que você vê que o Shiryu foi treinado como um cavaleiro honrado, né? Porque ele fala, não, eu não vou te derrotar sendo que você tá mais fraco. Vamos lutar de homem para homem aqui, eu vou arrancar minha armadura e a gente vai pro pau aqui, vamos ver o que dá. E é interessante que em todo o anime você vê que o Shiryu é o personagem mais equilibrado, assim, sabe? Ele é muito pensando assim tal. Aí quando ele surta, é aqueles momentos que ele vai lá e tira a armadura, o cabelo dele fica pra cima e tal. Mas é sempre na questão assim de poder. Agora nessa luta com o Máscara da Morte, você vê que o Shiryu tá com ódio mesmo. Primeira vez que você vê o Shiryu, o olho dele, a expressão dele muda, ele fica uma cara de ódio mesmo. E ele fala, até o dublador, né, o Elcio Sodré, interpreta muito bem essas cenas, porque ele começa também, a voz do dublador fica meio rouca, assim, ele começa a falar, não, você chega, agora você despertou meu ódio mesmo, agora você vai ver minha fúria e tal. E daí o Shiryu, ele começa a dar um monte de golpe, assim, parece que ele que virou o Cavaleiro de Ouro poderoso, porque o Máscara da Morte não consegue conter nada dos golpes dele, ele começa a jogar a Máscara da Morte pra cima, e dá um soco, e dá um coelho dragão, e pega ele de volta, e começa a dar um monte de golpe, assim, e falando, você, seu desgraçado, você despertou meu ódio, você fez isso com a Shunrei, você não é um guerreiro digno de Atena, pô. E, tudo que você, como telespectador, sentia, ele fala, pô, mas esse cara tá tudo errado, mano. O cara, guerreiro de Atena aí, de ouro, e fica aí, sabe, matou criança, matou não sei quem, e fica aí, jogou Shunrei lá no negócio, e fica falando que é o mais forte, que é o melhor, dando quem tá certo, a justiça. E não, o Shiryu chega lá e dá um arrebento nele, assim, que você fala, merecido. E, pra mim, é uma das melhores lutas assim, no anime, porque você fala, cara, pra mim, eu sou tendencioso, né, que o Shiryu é meu preferido, e pra mim, se nem tivesse aquela luta contra o Shura, depois Shiryu e Shura, essa luta aí, pra mim, já definiu o Shiryu como o cara, pra mim, do anime, porque, cara, é impressionante o nível de poder que ele demonstra nessa luta contra o Máscara da Morte, e tem também uma reviravolta, porque chega um momento que você fala, não, agora o Shiryu venceu, vai jogar o Máscara da Morte do buraco lá. Só que daí o Máscara da Morte consegue, né, tipo, se recuperar e tem um pouquinho mais de luta ali, tem um drama a mais. Isso eu achei legal também, porque eu achava assim, não, agora o Shiryu revirou, pá, vai derrotar o cara e vai pra frente. Não, o Kurumada dá uma segurada, tem uma redenção um pouquinho assim de... O Máscara da Morte volta pro ringue, digamos assim, tem um pouco mais de luta até finalizar, onde finaliza com o Shiryu vencendo a luta, e tem um bônus que o Shiryu volta a enxergar, né, porque tem aquela coisa assim, o Seiya pegou a água da vida lá, colocou no olho do Shiryu, só que não voltou ele a enxergar. Só que daí nessa luta com a Máscara da Morte, ele desperta um sentido assim próximo do sétimo sentido e dá uma reação nele com a água da vida que já tá no olho dele lá, e ele volta a enxergar. E daí eles falam isso, né? Falam, você com a água da vida do Seiya, mas você ter despertado o Cosmo e tal, e a força e tudo mais, você voltou a enxergar. Então é muito da hora, porque tem essa luta que você fala, cara, é uma luta incrível, cheia de altos e baixos, ainda por cima meu personagem favorito volta a enxergar decorrente dessa luta, né? Tá aí uma coisa que eu fiquei triste, Zé. Por quê? Shiryu voltar a enxergar, Zé. Ah, da hora. Ele podia ser cego o resto do anime, velho. Ia ser massa pra caralho. Mas ia ser muita marmelada. Mas eu já tava lutando cego, foi mocota. Aí não, ele lutou cego só essa luta? Não, claro que não. Qual foi? Qual Debarão ele lutou cego? Que ele lutou junto com os três. Não, mas aí tava tudo junto, ali ele lutou. Ele mais um inimigo. Era o Máscara da Morte. Mas ele lutou ali. Ia ser da hora se ele mantesse a. Porque ele não é sobreviver, né? Imagina o resto do anime, ele cego ali. Tipo... sim, eu acho que voltou atrás por causa disso. Inventou a história que ninguém, na época, eu acho que ninguém ia aceitar ele ficar lutando cego. Mas eu acho que ficaria da hora ele ficar lutando cego, né? Por, tipo, aprender mais, sentir mais o cosmo. Eu acho que daí, tipo, depois o Shiryu podia se tornar um mestre em Cosmo, vamos assim dizer, que ele ia ter mais uma ligação com o Cosmo e tal, ia ser um bagulho, eu acho, mais louco, assim, sabe? Igual quando o Yoga lá fica lá com a bandaninha nos olhos, assim, ó, que ele fica cego de uns olhos também, eu acho mó massa, velho.
O do Yoga, acho que o Kurumada já pensou melhor. Ele falou, não, o Yoga É, eu é vou um curar olho só um só. olho dele, porque daí o outro ele tá enxergando, porque senão eu vou ter que inventar uma outra Sim. justificativa pra ele voltar a enxergar, né? Então, mas eu acho que daria pra dar um roteiro e continuar o roteiro com o Shiryu cego, assim. Acho que ficaria da hora depois, que nem eu falando, mais pra frente, não vou falar afastar ele dos combates, mas ele ser um cara mais estratégico, alguma coisa de sensitivo, assim, ia ser um bagulho muito louco. Porque o Kurumada já tem essa ideia muito de parte de religião, igual quando ele luta com Máscara da Morte, se você for ver, o negócio da Shunrei rezando, é um negócio tipo religioso. Aí imagine que da hora o Shiryu lutando e tipo ele sentindo as vibrações do cosmo, tendo, sabe, essa noção. Eu acho que ele ia conseguir chegar no sétimo sentido mais facilmente que qualquer um dos outros cavaleiros, sabe? Esse ponto que você falou dos cavaleiros, assim, eu acho legal também por causa disso. Que cavaleiros, ele não tem uma mitologia, uma religião única, assim. Eles fazem o quê? O Kurumada, ele é um cara que você vê que ele gosta de estudar bastante sobre história, sobre religiões, sobre mitologias. Então ele mistura tudo. Então você vê, a Shunrei tá rezando lá, tipo, ajoelhado, com as mãos assim, um negócio mais do cristianismo, né? Ao mesmo tempo, depois aparece o Shaka, que ele mostra conceitos do budismo. Aí tem um outro ali que eles pegam coisa da mitologia grega, né, Atena e tudo mais e tal. Enfim, você vê que é uma coisa assim, que o Kurumada, ele pega várias coisas assim, que ele estudou sobre religiões, sobre mitologias, e ele tenta colocar um pouquinho em cada coisa, assim, então você vai aprendendo um pouquinho de tudo, assim, tal. Budismo mesmo, eu não sabia nada de budismo. Chegar no Cavaleiros lá, tem aquela cena icônica que mostra o Shaka, criancinha, assim, e ele começa a falar, né, que, pô, mas o mundo tem tanta coisa ruim, tem pessoa que passa fome, tem pessoa que morre, tem não sei o que e tal. Daí aparece Buda falando coisa assim, mas você tem que pensar que não é só aqui. Aqui é uma fase, né, tipo, uma evolução e tal. Depois tem coisas melhores, né, você pode evoluir e chegar em outra vida melhor. Tem coisas, partes assim, por exemplo, naquele filme lá que tem o Yoga, né, que o Yoga, a mãe dele dá uma cruz, né, pra ele. E aí o Yoga é cristão, você vê que a mãe dele prega, fala do cristianismo pra ele e tal. E daí ele fala, né, tipo, que ele tem fé, né, não sei o que e tal. Então, um cavaleiro mais do cristiano, um cavaleiro cristão, digamos assim. Só que ao mesmo tempo ele tá no anime ali lutando por Atena. Então, eles misturam bastante coisa assim, né? E é bem interessante. Acho que falamos tudo, né? Tem alguma coisa pra falar dele? Bom, eu queria finalizar aqui, né? Porque o Máscara da Morte é um personagem que não tem tanto, assim, né? Igual você falou, não tem background dele e tal. E mesmo assim, eu e Jesus, através da pesquisa, do bate-papo nosso aqui, deve ter dado aí 1 hora de podcast, né? Que o pessoal ouvinte nosso quer negócio, né? Se for 1 hora, eles acham até pouco. E a gente sempre acaba passando um pouco mais. Só que eu acho que fica... Cara, pode pesquisar na internet inteira aí. Não vai ter um conteúdo assim no Máscara da Morte que vai ter tão completo, assim, pegando curiosidades e tudo mais e tal. Tem aquela galera que faz às vezes uns vídeos, assim, que pega umas coisinhas ou outras, assim, e cita, né? Agora um papo de 1 hora, assim, tão completo e a gente viajando tanto, trazendo essa nostalgia. Eu acho que tá bem entregue esse programa aqui, esse primeiro podcast que nós estudamos. Tá bem feito. E pra quem chegou até aqui, ó, e que não me perguntem no story, no direct, por favor. Mas vocês pularam a casa de gêmeos. Pulamos a casa de gêmeos porque o gêmeos é o último, né? A gente vai seguir a ordem do Cavaleiros. Porque no Cavaleiro você lembra, chega na casa de gêmeos, meu signo é gêmeos, nossa, vai ter uma luta tal. Tem aquela luta do Shun contra uma armadura vazia, tem aquela coisa do Sei e o Shiryu correr na direção da armadura e tal. O que a gente pensou? Cara, gêmeos é o Saga. Então, a última casa vai ser lá Afrodite, depois chega no Grande Mestre. Então, a gente vai fazer o quê? Quando for falar sobre gêmeos, a gente vai pegar a luta lá contra o Grande Mestre, que é o Cavaleiro de Gêmeos, e algumas coisas dessa luta, né? Contra a armadura vazia de Gêmeos e juntar tudo no podcast só. Pra ficar mais completo, né? Então a gente vai deixar o Saga lá pro final mesmo, pra ficar mais daorinha assim, vocês ficarem curiosos também, tá? Então, acho que é isso. Galera, quem quiser apoiar o podcast, ouve a gente pelo Orelo. Lá na Orelo, vocês dando um play lá, a gente ganha alguns centavinhos, já ajuda a gente bastante. Quem quiser deixar uma contribuição, tem um botão de contribuição lá que vocês podem clicar lá, vocês vão doar 5, 10, 15 reais, o valor que vocês acharem melhor lá, para também continuar contribuindo no podcast, tá? Ouçam a gente no Spotify. Quem quiser assistir o vídeo, YouTube, Spotify,
Fique à vontade para ver onde vocês acharem melhor. No Spotify, só vê o vídeo quem tem Spotify Premium, tá? Mas depois vai estar upado lá no YouTube. Eu vou mandar lá para colocar lá para vocês poderem assistir também, tá? Apoiando o podcast. Agora, camiseta, caneca, também vocês conseguem ajudar a gente bastante, a gente continuar trazendo a qualidade e melhorando sempre mais e mais aqui os conteúdos do podcast, melhorando a qualidade, tudo que for possível, e o conteúdo para vocês. O e-mail e Instagram, o Zé falei para vocês, acho que é isso, né? O Instagram, né, que é onde a maioria dos nossos ouvintes mandam direct pra gente, é o podcast Cavaleiro Zodíaco, né? O e-mail, podcastadz@gmail.com. Esse e-mail também você pode mandar pix para ele, ou se você não quiser mandar pix por esse e-mail, você pode mandar também no número 15 991250424. Se cai o pix lá para mim, eu repasso também a parte do Jesus. Então, tem várias formas de apoiar o projeto. Agradecer a todo mundo que apoia, que manda um dinheirinho lá pra gente e tal. E se você não consigo apoiar com dinheiro atualmente. Às vezes a pessoa não consegue. O que ela pode fazer? Indica. Muita gente que a gente recebe direct e fala, eu escuto, indiquei para o meu amigo tal. A gente é ouvido em 25 países. Se a pessoa que está lá nos Estados Unidos ouvindo a gente, lá que a gente já recebeu e-mail, o pessoal trabalha aqui nos Estados Unidos. Tem um monte de brasileiro aí também, indica para os amigos brasileiros que estão aí. Porque daí a gente vai crescendo a nossa audiência no mundo inteiro. E vai aparecendo mais no Spotify. É aquela coisa da internet, né? Quanto mais você é ouvido, recomendado, mais os algoritmos te levam adiante, principalmente no Spotify, né? Spotify a gente posta lá em áudio e vídeo, e tem no final do ano aquele ranking que a gente vê que está sempre mais pessoas ouvindo, mais países, e é que nem a gente fala, né, Jesus? A gente tem 24 mil ouvintes mensais, imagine se cada um mandasse R$1, seria 24 mil reais por mês. Então, às vezes você fala, posso ajudar, mas na Aurelo tem lá R$1, R$5, R$20, R$50, de repente você pode ajudar com R$1. Pense se todo mundo ajudar com R$1. Olha a grana que a gente arrecada para continuar esse projeto que, assim como a gente falou no começo, é um projeto que a gente começou em casa, despretensiosamente, né, Zé? 2 fãs de cavaleiros querendo falar sobre isso. E a gente passou por todas as fases, vocês viram, gravamos em casa, comprou um microfone, agora estamos aqui no estúdio, parceria com o Estúdio Mestre, que a gente veio aqui dar uma entrevista, né? O pessoal gostou, depois a gente começou a conversar, estreitar os laços, estamos aqui. E como a gente falou, né? Estúdio de alta qualidade, se você quiser gravar aqui, olha na descrição. E vamos com a gente nessa nova fase. Se você quer ver mais gente no estúdio aqui, apoie mais o projeto, que nossa vontade é sempre, né, conseguir gravar cada vez mais, né, e trazer cada vez uma coisa melhor para vocês, fãs e ouvintes nossos. Entrega então, nosso segundo podcast entregue aqui no Estúdio Mestre. O primeiro foi a entrevista com o Miranda e agora a gente aqui na mesa, bonequinhos, a mesa e tal. Queria agradecer a todo mundo. Indiquem a gente, ajudem, apoiem e vamos lá. Podcast Cavaleiro Zodíaco numa nova fase. Valeu, falou e até mais.